Aprenda a viver sem ninguém. O mundo sempre vai te dizer que você precisa de alguém, que a solidão é um inimigo implacável, que a companhia dos outros é a chave para a felicidade e a completude. Mas o que eles não te contam é que a verdadeira liberdade nasce quando você aprende a viver sem ninguém. E isso, meu amigo, é mais difícil do que qualquer guerra que você já tenha travado. A vida vai te ensinar a se acostumar com a dor da solidão, mas não a de uma forma patética. Não é a solidão do desesperado, do vazio profundo. Não. A solidão que falo é aquela que você escolhe, aquela que você conquista, um passo de cada vez. A solidão que não te corrompe, mas te fortalece, a que te empurra a crescer, a descobrir quem você realmente é, sem as máscaras que os outros insistem em te fazer vestir. Você vai olhar ao redor e perceber que muitas vezes as pessoas que você considerava importantes, que eram o centro da sua existência, não fazem falta. Não porque elas não tenham sido especiais, mas porque você finalmente percebeu que a força que você procurava fora de si estava sempre dentro de você. Você nunca precisou de ninguém para te dar coragem, para te dar direção. O que você precisava era entender o seu próprio valor. E isso não vem de fora. Nunca veio. O valor real, aquele que é inabalável, está dentro de você. E você só vai perceber isso quando aprender a viver sem depender de ninguém para se sentir completo. Mas a verdade sobre viver sem ninguém é que não é fácil. Nenhum dos maiores feitos da vida é. Você vai sentir a falta de quem você queria ao seu lado. Vai olhar para os momentos que você compartilhou com aqueles que por um tempo foram sua força. Mas esse é o teste da verdadeira liberdade. Você não pode depender de ninguém para ser forte. Isso é o que os fracos fazem. Eles se alimentam dos outros, com a expectativa de que alguém vai vir te resgatar, vai te dar a resposta, vai resolver o seu problema. Mas esse tipo de dependência é uma prisão invisível e muitas vezes é mais fácil se acostumar com as grades do que aprender a viver sem elas. O problema é que quando você aprende a viver sem ninguém, você também aprende que as relações humanas, no fundo, não são mais do que um reflexo daquilo que você acredita ser necessário para o seu bem-estar. O ego, a vaidade, a necessidade de aprovação, tudo isso se dissolve quando você percebe que sua felicidade nunca foi e nunca será a responsabilidade de mais ninguém além de você. Eles podem te amar, mas não podem te salvar. E quando você começa a perceber isso, começa a caminhar pela vida com uma confiança que irrita os outros. Porque quem não precisa de ninguém, assusta. Eles não sabem lidar com alguém que não busca sua aprovação, que não busca sua companhia, que não se oferece como objeto de consumo para os outros. Não há mais apelos por compaixão, não há mais pedidos desesperados por ajuda. Você percebe que os outros não têm obrigação nenhuma de te salvar e que a única pessoa que pode fazer isso é você. E quando você chega nesse ponto, você não se torna imune à dor. Você aprende a aceitar que ela faz parte do jogo, porque não importa o quão forte você seja, a dor vai vir. Mas agora, você sabe como lidar com ela. Você não corre dela, você encara. Você aprendeu que viver sem ninguém não significa estar vazio ou incompleto. Significa ser inteiro, mesmo na ausência. Significa ser dono de si. E esse é o paradoxo da vida. A partir do momento em que você se torna forte o suficiente para viver sem ninguém, você começa a atrair os outros para você, mas de uma maneira completamente diferente. Eles não te procuram mais por necessidade. Eles te procuram porque reconhecem em você uma força que eles desejam, que eles admiram. E aí você é livre. Livre para escolher quem vai caminhar ao seu lado. Livre para decidir quem merece estar na sua vida. Mas a diferença é que agora você sabe o que realmente é necessário para você.
E se alguém não se encaixar no seu caminho, você não terá medo de deixá-lo ir. Aprender a viver sem ninguém não é um sinal de fraqueza. É a verdadeira marca da força. Você não precisa de ninguém para te validar. Você não precisa de ninguém para se sentir importante. Você é suficiente, desde o começo. E o resto do mundo só entra na sua vida como um bônus, como algo que você escolhe, não que depende de. Quando você entende isso, não há mais como voltar atrás. Não há mais como se deixar arrastar para a mediocridade dos relacionamentos rasos, das amizades interesseiras, dos amores que te consomem sem te dar nada em troca. Você vai olhar ao seu redor e ver tudo com outra perspectiva. Vai ver os outros se desesperando por validação, por companhia, por atenção. E você vai perceber que a verdadeira liberdade é quando você aprende a ser seu próprio refúgio. Quando você não precisa de ninguém, você se torna a pessoa que outros vão procurar quando não souberem mais quem confiar. Você se torna a pessoa que outros vão buscar para aprender como andar sozinhos, como viver sem medo da solidão. Porque a solidão não é uma maldição, ela é uma escolha. E a partir do momento que você aprende a fazer essa escolha, você nunca mais será escravizado por ninguém. Não por pressões sociais, não por expectativas alheias, nem pelo desejo de ser aceito. Você vai entender que o verdadeiro amor próprio não vem da confirmação dos outros. Ele vem da aceitação de si mesmo, na sua totalidade, nas suas falhas, nas suas cicatrizes, nas suas imperfeições. E quando você se aceita completamente, você aprende a viver sem o peso do julgamento alheio. Você se torna imbatível, porque o verdadeiro poder está em ser suficiente para si mesmo. Então, aprenda a viver sem ninguém, não como uma fuga, mas como um caminho para a sua liberdade. Quando você aprender a caminhar sozinho, a sua vida se tornará mais do que qualquer relacionamento ou qualquer aprovação. Você será seu próprio aliado, sua própria força, seu próprio destino. E acredite, esse é o maior poder que você pode ter.